Esse programa é patrocinado pelo Sistema OCESP e Somos Coop. Somos Coop, porque o cooperativismo é um bom negócio. Um dia melhor que o outro, eu sou Mara Ferraz e está no ar o programa Pode Mais. E hoje tem muitas novidades por aqui. Eu começo com a minha convidada, vou falar dela. Cheia de energia e inspiração. Vou falar sobre Carol. É o seguinte, Carol eu conheci pelas redes sociais, no momento onde eu estava assim precisando de um up, sabe? Para começar a treinar, para começar a me gostar de novo, porque a gente tem muito disso, né? Pós 40, pós 50, menopausa, é um dia após o outro mesmo. E daí conheci Carol e a gente começou a conversar e foi sensacional. Ela é especialista num tema que todo mundo gosta, que é sobre estética e emagrecimento pós 40 anos. Carol Alves, vocês devem conhecer como Carol Tá On, e ela tá sempre on. Se preparem porque o papo vai ter motivação, vai ter informação e também aqueles segredinhos que nenhum personal conta. Hoje Carol Tá On vai ter que contar todos os segredos dos personagens. Também aqui no estúdio hoje a gente fala com a psicóloga e mentora de autoestima, Rosângela Sampaio, para aconselhar o nosso público que mandou aí duas questões que falam sobre autoestima. Até eu quero conversar com ela um pouquinho sobre isso, porque depois dos 50, com menopausa, de vez em quando, sabe, a gente tem aquele dia bad de acordar e falar assim, será que eu vou dar conta? Ela vai poder conversar comigo, com você, com quem quiser mandar outras dúvidas, porque Rosângela vai ser uma presença constante aqui nos nossos programas. E antes, eu preciso falar de um mercado. Gente, olha esses números. O mercado global de bem-estar movimentou 5,6 trilhões de dólares entre 2020 e 2022. Espera-se que esse mercado alcance 8,5 trilhões de dólares até 2027. Em comparação, o mercado brasileiro de beleza e também de cuidados pessoais deve crescer em média 7,2% ao ano e chegar ao final de 2027, olha que número lindo, com um faturamento na casa dos 40 bilhões de dólares. Agora que a gente entendeu para onde o mercado está indo, bem-estar, beleza, autoestima, eu vou deixar aí na tua mão, você que está acompanhando aqui o programa Pode Mais, para você pensar como esse mercado é importante. E daí eu quero fazer uma pergunta que você vai responder lá no @PodeMaisOficial no nosso Instagram. O que você tem feito no seu dia a dia para cuidar do seu bem-estar? Conta pra gente, porque a gente vai publicar aqui alguns comentários. Vou pedir para você também, se inscreve no canal, compartilha, curte, entra lá na Mara Ferraz Oficial também, no meu Instagram, porque eu quero você ainda mais pertinho da gente, tá bom? E agora eu vou aqui me ajeitar para chamar a minha convidada. Chegou o nosso dia! Coisa boa você aqui! Eu não tô acreditando, Carol! Demorou muito para esse encontro. Mas você tem o dom de ajudar milhares de mulheres, 40 a mais, a recuperar a autoestima e entrar em forma. Como é que se despertou para isso? Mara, o que aconteceu? Assim que eu me formei, eu nunca gostei do ambiente de academia. E olha que eu sou personal, mas eu não gosto do ambiente de academia. Jura? Eu sempre achei um ambiente excludente, desde jovem. E aí eu fui para a área do Pilates, que era um ambiente que eu conseguia trabalhar de uma forma um pouco mais exclusiva. E desde jovem eu trabalhei com pessoas mais velhas. Para mim, naquela época ali, com 20 anos, mais velho era ali pós-30, né? Então, sempre trabalhando com 30, E você 40, percebeu que essa injustiça acabou logo que você fez 30 anos e descobriu que 40 anos é uma menininha. Exatamente, chega rápido. Só que eu tinha algumas críticas a respeito dessas modalidades. Por quê? A maior parte das mulheres, principalmente pós-40, elas já começam a enfrentar alguns desafios com a perda de massa magra e elas querem emagrecimento. Só que eu via que aquela modalidade tradicional, ela tem inúmeros benefícios. Eu sou pós-graduada, sou uma defensora do Pilates. Mas para emagrecimento, da forma tradicional que ela é ministrada, ela não tem eficiência metabólica. Eu já entendia isso, porque eu vim da musculação. Então, eu criei meu próprio método ali dentro do Pilates. Eu apliquei métodos de treinamento da musculação dentro do Pilates. E eu percebia que elas tinham mais resultado no emagrecimento. E aí, comecei a trabalhar com esse público até que veio a pandemia. Eu tenho um estúdio bem conceituado de Pilates, e mesmo tendo sucesso, e durante a pandemia eu perdi muitos alunos, que eram os mais velhos, e aí eu voltei e abri um espaço de musculação.
todo já nichado para o pós-40 e menopausa. Ali eu já tinha entendimento. Isso há 5 anos atrás que eu queria mesmo trabalhar com esse público. E aí eu fui me aprofundar e entender melhor quais eram as modalidades e as práticas que atenderiam melhor, principalmente as mulheres que passam do pós-40. Porque eu percebia que ali existia uma dificuldade de emagrecer, muito por questões de treinamentos inadequados, muitas vezes não por causa das questões fisiológicas em si, por causa da baixa de estrogênio, mas havia também uma questão psicológica muito forte. A mulher chega no 40, falar de treinamento para a mulher pós-40 é muito mais do que falar só de ciência do treinamento. Eu preciso abordar também uma questão cultural, né, que é a mulher vinculada à beleza e juventude. Então, quando a mulher passa dos 40, ela sofre com as questões fisiológicas e depara com também essas questões culturais, que a mulher é valorizada pela juventude e pela aparência. Então, eu queria entender melhor essas duas questões. Até, curiosamente, eu não sabia, você vai trazer uma psicóloga aqui, né, para abordar justamente esse assunto. A gente vai falar de autoestima. Autoestima fragilizada, né, disfunção de imagem, isso tudo vem com pós-40. A gente vai chegar nesse papo sério. Antes, a gente vai fazer aqui um quadro com você que se chama Carol, tá on ou tá off? O que for mito, o que for verdade, tá on. Tá. O que for mentira, tá off. Vamos lá. Vamos lá. Depois dos 40 anos, é impossível ganhar massa muscular. Off, não. É muito possível ganhar massa muscular. Super possível. Super possível. Com alimentação e constância de treino. Uma menina de 20, só que você já precisa de protocolos mais específicos, também alimentares, ligado ao consumo mínimo de proteína. Fundamental. Quanto é que a gente deve consumir de proteína? 1,5 a 2 gramas por quilo corporal. Isso Então, daria? você vai multiplicar o seu peso por 1,5 ou por 2. O número é a quantidade de proteína que você tem que distribuir entre as suas refeições. Um peso assim, meio que padrão. Seria 100 gramas. 50, você multiplicaria por 1,5, daria 75 gramas, mais ou menos. De 75 a 100 gramas diárias. Né? Se for uma mulher, por exemplo, 50 quilos. Daí vale, além da proteína animal, vale, por Tanto exemplo, vegetal. vegetal? E vegetal. A proteína vegetal, ela traz um pouco mais de desafio, porque tem incluído muita... A dieta vegana tem que se tomar cuidado, porque tem muita fonte de proteína, mas muita fonte de proteína ligada à gordura, fritura. Então, tem que tomar esse cuidado, se você também não está ingerindo uma proteína, mas está ingerindo muita gordura, então tem que ter essa balança. Mas tanto faz proteína vegetal ou proteína animal. Certo. Suor é sinal de estar queimando gordura, de estar perdendo peso? Quem Tá on ou tá dera, off? tá totalmente off. Era só ir para a sauna, começar a suar, todo mundo emagrecia, né? Inclusive, uma prática que eu vejo acontecer é a pessoa vestir roupa de frio e ir para academia achando que está gastando mais caloria. Isso é um erro. Por quê? Se você aumenta a sua temperatura corporal, você pode desnaturar algumas proteínas. Você pode desregular o seu corpo. Isso vai diminuir a sua performance, vai diminuir o seu gasto calórico e não aumentar. E o nosso corpo tem uma capacidade de se reidratar. Graças a Deus, a gente se reidrata o tempo todo. Então, você vai suar, vai pesar na balança, nossa, eu perdi meio quilo, mas ali dentro de horas, tomando água, você vai ver que seu corpo se reidratou. Você vai retornar aquele peso que foi água e não gordura. O que você perdeu foi água, é diferente de perder gordura. Sabe que eu vi esses dias num desses sites de compra uma bermuda que chama bermuda sauna? Porque por dentro sauna. ela é meio térmica, assim. E você coloca a bermuda, sobe um zíper e daí mostra, né? No videozinho mostra a pessoa assim, abrindo o botão e daí ela tá suada. Claro, aquilo deve esquentar, né? E as pessoas acreditam, Pois né? é. Olha aí, como é importante a informação, né? Exatamente. Treinar 3 vezes na semana já é um bom resultado? Já traz um bom resultado? O volume, o número de dias por semana, ele depende. Muitas pessoas treinam 2 vezes por semana e tem um volume de estímulo muscular maior do que quem treina 3. É sobre isso, inclusive, quando eu falo de multiarticular, multissegmentar. Se você treinar 3 vezes por semana, mas isolando muito grupamentos, só bíceps, só tríceps, só quadríceps, você não vai ter um volume de treino tão grande no final da semana.
E você pode treinar 2 vezes por semana, mais um full body. O corpo todo 2 vezes por semana. O seu volume de estímulo muscular, nessas 2 vezes por semana full body, pode sim ser maior do que vários treinos de 3 vezes por semana. Então, isso depende. É possível fazer um ótimo treino metabólico com 2 vezes por semana e a pessoa perder consideravelmente peso. E Então, ganhar depende. massa também? E ganhar massa. Então, depende do tipo da modelagem de treino. Essa Carol. Vamos lá, tá on, tá off. Caminhadas diárias de 30 minutos trazem bom resultado. Olha, se você observar a praça, geralmente você já viu uma mulher, um homem muito sarado só caminhando? Na praça não, mas dentro da academia você vai ver vários. Eu não observo essas coisas de jeito nenhum em caminhada. Exatamente. O que acontece? A caminhada, principalmente as pessoas caminham e elas mantêm uma mesma velocidade. E o corpo tende a entrar num platô de estabilização. Ele para de gastar, de demandar energia para aquilo que ele faz igual todo dia. Isso é um instinto de proteção nosso. Então, essa caminhada corriqueira, onde você não muda o estímulo, onde você não faz um HIIT, está sempre mantendo o mesmo modelo de treino, ela chega a um certo ponto que ela não tem mais alto gasto calórico. E a caminhada ainda tem uma questão que pega muito para o pós-40. A caminhada, ela pode, se uma pessoa fizer um HIIT numa caminhada, variando o estímulo de frequência cardíaca, que é um pouco melhor, vai gastar um pouco mais de caloria. Vai ajudar no déficit calórico? Vai. Só que a caminhada também é sarcopênica. E o que é sarcopênica, Carol? Ela também ajuda você a eliminar músculo. Só que pós-40, você já está passando por sarcopenia, você já está eliminando músculo. Então, se você não interagir essa caminhada com uma atividade de força para preservar a sua massa muscular, você vai diminuir a sua quantidade de massa magra. E se você tem menos massa magra, você aumenta muito a sua predisposição a engordar. Porque o músculo ele tem um papel importante no metabolismo. Então, a caminhada não é a melhor estratégia. Ela é parte, mas ela não é a melhor estratégia para perder peso, não. Então, tá off. Tá off. Treinar todo dia, mas sem fazer dieta, tá on ou tá off? Depende. Se o seu objetivo for shape, tá off. Se o seu objetivo for condicionamento físico, se você treinar, você vai adquirir condicionamento físico. Você vai se sentir melhor, mais forte. Agora, o shape só vem com a alimentação. Com alimentação? 80% alimentação? Mara, 80% alimentação. Para shape, 80% alimentação. 30% treino. 30% treino. E mesmo pra assim... condicionamento não, mas para shape sim. Para shape sim. Mesmo assim, tem que ter a constância, né? Tem que ter constância. No mínimo ali, no mínimo 2 vezes por semana. No mínimo 2 vezes por semana. Jejum intermitente, tá on ou tá off? O jejum, ele tá on. Vou colocar que ele tá on. Por que o jejum tá on? O jejum, ele diminui a sua janela de alimentação. Ah, Carol, se eu treinar em jejum ou fizer o jejum, eu vou gastar mais gordura? Não. Treinar em jejum, a pesquisa aponta, sugere que você usa mais gordura como substrato energético, mas não traduz em resultado real. Você, de fato, não perde mais gordura por causa disso. Só que o jejum, ele diminui a sua janela de alimentação. Se você fica um bom tempo sem comer, o tempo que te sobra para alimentar é menor e você tende a comer menos. Então, você diminuiu a sua janela de alimentação. Então, é uma estratégia bacana para quem quer perder peso. Entendeu? Agora, quando chega o jejum intermitente, ele tem de 8, de 12, tem pessoas que chegam a ficar 24 horas sem comer. Então, você tem que tomar esse cuidado que quando o jejum ele se torna muito longo, você começa a usar a massa magra e não a gordura como substrato energético para as atividades diárias. Eu acho uma loucura. Acho uma loucura ficar 24 horas sem comer. E são muitas pessoas que fazem isso. E eu respeito, né? Inclusive, eu tenho uma amiga que falou para mim que ela faz jejum assim de 24 horas até de 48, que é para conseguir trabalhar melhor a mente dela. Olha, tem pessoas que relatam que sentem melhor. Só que tem uma questão, Mara. O nosso cérebro, ele ainda é muito reptiliano para muitas coisas. O nosso cérebro não sabe que a gente tem supermercado, padaria. Ele acha que a gente está na selva em busca de caça. E ele está modelado para te proteger da sobrevivência. Se você restringe demais a sua alimentação, é o caso das dietas ultra restritivas. Qual que é o comando que você dá para o seu cérebro? A selva está sem caça. Então, o que ele faz para te proteger? O pouco que você comer, reserva em gordura, porque eu não sei quando esse corpo vai comer de novo. Então, você está dando um tiro no seu metabolismo. Você não vai conseguir manter esse tipo de alimentação por muito tempo. Ninguém consegue, poucas pessoas conseguem. E quando você volta a se alimentar, você passa a converter aquilo com mais facilidade em gordura. Porque o seu cérebro acha que você vai demorar a achar a caça de novo.
Então, o nosso cérebro ele ainda é reptiliano nesse sentido. Então, tem que tomar cuidado por isso, para você não dar um tiro no seu metabolismo. Vai emagrecer? No primeiro momento vai, mas quando você parar, você vai engordar em dobro. Você perdeu massa magra e você remodelou essa questão cerebral em relação a estoque de energia, a depósito de gordura no seu corpo. Você faz jejum intermitente? Não, minha última refeição é 19 horas e eu volto a comer 6 da manhã. Eu fico um bom tempo, 19 é a minha última refeição. Mas é comum você parar às 19 e voltar ali 6, 7 da manhã, é perfeitamente normal. Mas e se você tiver uma festa? Não, aí eu como. Aí você come. Aí eu como. De vez em quando social, você sai do... vida social. Consegue, equilibrar os dois. Aqui, tomar pelo menos 2 litros de água por dia. Ó, a água participa de todos os processos metabólicos. Então, existe até tem um amigo meu que fala que ainda vai existir um cientista que vai falar que a água não é necessária. Mas ele participa de todos os processos metabólicos. Então, ajuda bastante. Ajuda... Mas a água, se você não tomar água, você vai deixar de emagrecer? Na prática, não. Mas se você tomar, você vai ajudar vários processos. Mas dizer assim que se eu tomar água, 2 litros de água, eu vou emagrecer, você vai ter mais facilidade de liberar líquido, você vai reter menos líquido, porque se você está sempre dando água tudo vai pro seu funcionar, organismo, intestino, urina. E a questão de retenção de líquido. Se você toma pouca água, a mesma questão da caça da selva. O seu corpo acha que você vai demorar a tomar água de novo. Então, ele tende a reter mais líquido, você vai ficar mais inchada. Se você sempre tomar água, você libera mais. Então, você tem menos retenção de líquido. Isso pode diminuir medida em relação a líquido. Não em relação à gordura, mas em relação a líquido, sim. Alongar antes dos treinos, tá on ou tá off? Polêmico também, mas pesquisa também sugere que gente, entenda, alongamento, isso é uma boa pergunta, é diferente de mobilidade. Mobilidade é ligada à articulação. Alongamento, a ligamento e a parte muscular. Alongar antes de fazer uma atividade de força, algumas pesquisas já sugerem que podem aumentar a sua possibilidade de lesão. Entendeu? Como se você esticasse um elástico e colocasse força. Então, eles já preferem o alongamento pós-treino. E aí, o treino de mobilidade já veio com muita força nessa questão. Porque pouca gente sabe a diferença de mobilidade para flexibilidade. Mobilidade é aumentar arco de movimento articular. O treino de mobilidade antes do início de uma atividade é muito bem visto. Por quê? Ele vai aumentar a sua amplitude de movimento. Ele vai deixar você mais solto, você vai fazer um movimento mais amplo e romper mais fibra. Se rompe mais fibra, ganha mais músculo. Se ganha mais músculo, perde mais gordura. O negócio é fazer mobilidade. Mobilidade antes do treino. Eu tenho adorado fazer. Mobilidade. Realmente ajuda muito. Exatamente. Né? E também previne aí os machucados. Também. Né? Mais uma pergunta para o nosso quadro. Tá on ou tá off? Se pesar todos os dias. Aquela pessoa que acorda e sobe na balança. Acorda e não dá um beijo no marido, vai subir na balança. Acorda e não dá um beijo na mulher, sobe na balança. Tá on ou tá off? Tá off. Tá off, né? Vai aumentar a ansiedade, não vai comer mais, não dá. Não tem necessidade. Eu não também... vai traduzir em resultado. Não, isso né? não vai aumentar o resultado. Eu também acho que não. Agora, a gente vai aqui para um quadro muito sério. Você gosta de conversar sério, né, Carol? Gosto. Você é uma pessoa séria. Sou, É uma geralmente. pessoa séria. Geralmente você é uma pessoa séria. Eu gosto, quando eu ouço você explicando ali, eu sinto Sinto que você tem um astral muito bom, mas que você leva muito a sério aquilo que você faz. Eu queria que você começasse falando uma coisa que quase nenhum personal fala. Queria que você revelasse um segredo da musculação. Por exemplo, aumentar gradativamente os pesos é uma boa iniciativa. Ou fazer 3 repetições de um mesmo exercício com um peso, na segunda vez um peso um pouquinho maior, a terceira vez um peso maior ainda. Ou segurar, fazer, como é o nome desse? Resistência, isometria, ou fazer isometria. Queria que você contasse um segredo, porque às vezes eu sinto que as pessoas, eu vejo isso na academia, vejo a pessoa com uma frequência incrível e sem resultado, que a gente espera que o corpo, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse segredo. Você vai contar hoje aquele segredo que ninguém conta pra gente. O maior segredo, não só para o pós-40. Como eu falei, eu não inventei metodologia nenhuma. Eu só pego o que tem de mais atualizado na ciência e aplico dentro do meu treinamento. O maior segredo para a mulher pós-40 que quer
ficar sem barriga, com o braço definidinho, sem gordura, é não descansar tanto. Eu acho que você não esperava essa resposta. Não. Por quê? Quando você faz um treino de musculação tradicional, esse 3 de 12 que você vai para o equipamento e faz essas pausas longas de descanso de 1 minuto a 2 minutos, é um treino mais focado em estresse mecânico. E o que é isso? Ele é mais focado em ganho de músculo. Só que o que acontece? Ele não tem uma eficiência metabólica, ele não tem um alto gasto calórico. Do que adianta eu pegar uma mulher que quer emagrecer e fazer ela ganhar músculo? Ela vai ganhar músculo, só que ela não vai perder gordura. Muitas vezes ela aumenta, inclusive, o peso na hora da avaliação física. Então, esse treino com longas pausas de descanso, eles não aumentam o consumo de oxigênio. E, ao contrário do que as pessoas pensam, a gordura, ela não sai pelo cocô, pelo xixi, ela sai pela respiração, através da produção de calor. Então, quando você aumenta a sua frequência cardíaca, quando você aumenta o seu consumo de oxigênio, sente você hiperventilar mais, isso sim significa que você está gastando mais caloria. Então, quando você faz excessos de pausas de descanso, você não acelera tanto esse consumo de oxigênio. Então, seu gasto calórico fica baixo. Então, qual que é o melhor treino, o grande segredo? Você procurar fazer HIIT de força, que é o chamado treino de força com característica aeróbica, em vez desse treino somente de hipertrofia. Existem vários tipos de treino, um para cada coisa. Treino de mobilidade, flexibilidade, hipertrofia pura, que é o que a gente vê as mulheres pós-40 fazendo e não tendo resultado mesmo indo para a academia. Então, descansar menos entre um exercício e outro. Não descansar. Você fazer um exercício seguidinho do outro. do outro. E, de preferência, combinando vários exercícios ao mesmo tempo. Eu vejo você fazer muito isso. Porque isso é uma falha frequente. Como fazer agachamento com que essa ficha tradicional que você vai receber na academia, que é o que eles têm para oferecer ali na hora. Mas esse exercício não tem eficiência metabólica. Um exercício desse, com exercício isolado e pausa de descanso, gasta em torno de 200, 250 calorias. Enquanto um HIIT de força pode variar de 400 a 600. Nossa, mas variação de 200, porque vai depender de qual grupo muscular você vai trabalhar. Um grupo maior, mas você pode gastar até 3 vezes mais caloria treinando o mesmo período de tempo. Quando você usa um treino de força com características aeróbicas, que são treinos que têm pouco descanso. Você fica com sua frequência cardíaca acelerada praticamente o treino todo. Aumenta muito o consumo de oxigênio e a quebra de gordura. Esse é o maior erro da mulher, treino errado. Ou treino não errado, não existe treino errado é sedentarismo, mas um treino inadequado. Mas assim, a gente vê muito isso. É o que a gente mais vê. A mulher fazer treino de hipertrofia pura, sendo que quer emagrecer. É uma loucura. E daí, quando você fala da pessoa, da mulher que já é magrinha, que está ok, e ela precisa ganhar essa massa? Se ela realmente estiver magra, não for a falsa magra, ela pode sim fazer um treino de hipertrofia pura. Esses treinos com longa pausa de descanso. Ela vai focar em estresse mecânico, não em estresse metabólico. Então, show de bola, porque ela já está com percentual de gordura baixo. Mas ainda assim é indicado a ela fazer um cardio depois, porque a saúde cardiovascular, a gente não pode falar só de shape. Então, ela faz o cardio em separado depois. O cardio é super importante. É super importante, super importante. Gente, eu nunca pensei que a gordura saísse pelo nariz, gente. Vocês escutaram isso? Vocês estavam achando que vocês estavam tomando remédio para ir no banheiro? Hein, Gabriel? Estava achando que estava tudo certo. Entendi. Não, o remédio, bom para não fazer essa confusão. O remédio que você vê a gordura sair pelo intestino é porque ele inibe a absorção. Ele não chega nem a entrar no seu organismo. Você entendeu? Passa reto. Passa reto. Então, pode ser que você elimine essa gordura pelo intestino. O que é ruim também. O que é ruim, porque não vai ser só a gordura que vai sair. Você também não vai absorver... Vai perder nutrientes. Nutrientes, entendeu? Foi bom você ter tocado esse assunto. Então, ela não chega nem a ser absorvida pelo remédio. Um intestino que não funciona é complicado. Exatamente, exatamente. Já quando você já tem a gordura no organismo, ela sai pelo nariz, através da produção de calor. Sai, né? Aumento de consumo de oxigênio e aumento de quebra de gordura. Ai, gente, a gordura sai pelo nariz. Eu vou ter que tomar cuidado com isso. Canetinhas emagrecedoras. Você aprova ou não aprova? Então, Mara, o que acontece? A gente não está na pele do outro para saber o que o outro passa. É verdade. Né? A questão da autoestima fragilizada, a questão de, muitas vezes, achar que a relação... Isso é muito frequente, tá, gente, no pós-40. Sentir a relação ameaçada por estar fora de um padrão corporal. Isso, eu recebo muitas mensagens desse tipo. Então, eu não sou a favor nem contra, vamos dizer assim. Agora, quando você usa, né, hoje a tizerpatida, que é a versão evoluída do Ozempic,
até 25, 30% do que você perde é músculo. E aí você vê uma mulher pós-40, que já está passando por perda de músculo, por sarcopenia, ela toma um remédio que é sarcopênico, que vai acelerar mais ainda esse processo. Se ela não tem um acompanhamento, se ela não começa com um treinamento de força, e se ela não começa com uma parte nutricional muito adequada, para não perder muita proteína, isso pode levar a riscos enormes em relação à funcionalidade. Teve um caso que repercutiu, eu não sei se vocês ficaram sabendo, é legal tocar nesse caso. Uma noiva que queria perder 5 quilos, quer dizer, ela nem estava com tanto sobrepeso, e ela tomou o Mounjaro, aumentou a densidade de corrida dela, ela fazia 3 treinos por semana, ela passou para 4 e fez jejum. Ela perdeu tanta massa magra, ela pegou uma virose pouco tempo antes do casamento e começou com dor intercostal. Ela fraturou a costela na hora que ela foi tossir. Ela não teve músculo para suportar a pressão de uma tosse. Minha nossa. Então, você não tem problema você usar isso para te dar um pontapé inicial. Mas eu vi também, até num podcast, uma pessoa que falou assim, isso é muleta. E eu falei, olha, fez uma comparação muito legal. Você pode usar como muleta. Muitas pessoas precisam de uma muleta para fazer um deslocamento por uma questão específica. Mas uma hora ela vai tirar a muleta e ela tem que conseguir ficar em pé. Então, é uma boa ajuda inicial. Mas se a pessoa não entender que ela tem que conciliar isso com uma atividade de força para, no mínimo, manter ou diminuir um pouco a perda de massa magra, e ir ao nutricionista para fazer uma dieta muito robusta ligada à proteína, ela pode colocar as funcionalidades dela em risco. E aí, a hora que ela colocou o shape é acima de qualquer coisa de saúde. É importantíssimo a gente falar sobre isso. Agora, tem uma outra questão, eu não tinha noção disso. Daí, falando com você, te acompanhando nas redes sociais, eu já me trouxe esse assunto. Eu falei, nossa, que loucura. As mulheres, muitas mulheres têm até vergonha de ir à academia. É verdade. Porque elas têm, primeiro, chegar num lugar que você não conhece ninguém, então já tem uma inibição aí de ter que se relacionar, fazer amizade, perguntar uma dúvida para um professor, e também tem uma questão de autoestima envolvida, quer dizer, a mulher, ela está se sentindo tão para baixo, tão feia, tão indesejada, que ela não tem coragem de botar aquela roupa de academia e ir para a academia. Eu não tinha noção disso. Sim, isso é notificado, inclusive hoje isso já é notificado. Tem um nome próprio, que chama de intimidação. Em inglês, intimidação, né, causada pela academia. São pessoas que têm tanto receio de ir à academia que elas relatam sudorese, ansiedade. Porque a academia, ela não é um ambiente muito... ela é um ambiente excludente para a pessoa mais velha. E a mulher, principalmente, quanto mais fora do padrão, que deveria ser a pessoa mais acolhida, ela é mais excluída. Então, quando você vai a uma academia, se você não contrata um personal, se a mulher for mais velha, principalmente se ela estiver acima do peso, infelizmente, a minha área ela tem disso, ela se torna invisível ali naquela academia. Então, as orientações que a gente dá para essa pessoa se ela se sentir mais à vontade, ela iniciar um treino em casa, para ela se sentir mais segura, e depois ir para uma academia. Ou online, ele se fortaleceu por causa disso, porque você tem um treino no aplicativo, um treino específico para você. Ali você vai aprender ajuste de equipamento, vai estar todas as suas questões ali, vai ter vídeo demonstrando, a pessoa treina de forma independente, de forma segura na academia. Eu acho que essa de intimidação, essa exclusão foi uma das coisas que fortaleceu tanto a venda de treino online. Porque justamente essa exclusão, a pessoa se sente mais acolhida ali numa tela do que no próprio ambiente. Vou aproveitar essa deixa para dizer que agora você vai me ensinar a fazer uns exercícios que todas poderão fazer em casa. Vamos, você vai ter que sair do salto. Mas com o maior prazer, 3 exercícios para a gente começar a dar um pontapé inicial nessa mulher que precisa treinar e vai ter coragem, como eu, de fazer os exercícios com você. Vamos lá? Então tá. Olha, agora, o indicadinho é sempre essa mulher que vai treinar em casa comprar um kitzinho de faixa elástica. Porque para o treino de musculação, você precisa de resistência, não precisa de ir para academia. Mas você precisa de resistência. E o elástico ele tem uma resistência também na horizontal, não só na vertical. Então é legal ter um kitzinho de elástico em casa. E dá para levar na viagem. Dá para levar na viagem, ao contrário do peso. Como você leva um peso, uma caneleira na viagem? Não tem jeito, verdade. né? Então o elástico é fundamental. Bora lá. Bora. Agora chegou aquele momento que eu também amo, porque vocês sabem que eu amo animais, né? Quem me acompanha nas redes sociais sabe, tem o Zeca, tem a Valentina, tem a Miúcha. E quem ama quer sempre oferecer o melhor. A do Pet é uma linha de ração completa da Coopermota.
com vitaminas essenciais, proteínas e carboidratos de alta qualidade. A do Pet garante a nutrição que cães, gatos e até outros animais de estimação precisam para se manter saudáveis e cheios de energia. Produzida por uma cooperativa com mais de 60 anos de tradição, a do Pet conta com todos os registros que garantem segurança alimentar e qualidade que você pode confiar. Então, se você quer cuidar da saúde e bem-estar do seu melhor amigo, já sabe, escolha a do Pet, a ração completa que alimenta com amor e confiança. Você pode comprar no site lojascoopermota.com.br. Agora vamos voltar para a nossa convidada especial porque tem desafio e serei desafiada, vou sair do salto. Será que é verdade, Carol? Agora eu tô em pé, tô à vontade, agora eu tô on, Carol tá on. Eu vou passar exercício que não é esse bíceps, tríceps, esses exercícios que vocês estão fazendo em academia, patinando resultado, isso não tem gasto calórico. Eu vou passar 3 exercícios que trabalham o corpo todo ao mesmo tempo. É isso que vai aumentar o seu consumo de oxigênio, que vai fazer você gastar até 3 vezes mais caloria e conseguir perder gordura aí com facilidade pós 40. Fiz a Mara descer do salto bonita aqui, acho que foi a primeira vez que ela fez isso. Vai colocar o pé atrás do outro, não atrás, de ladinho aqui, ó. De ladinho. E vai agachar e puxar no bíceps. Estou trabalhando perna, bíceps, glúteo, tudo ao mesmo tempo. Eu estou acelerando o seu motor, gastando muito mais caloria. Terminando esse... Quantas séries desse em cada perna? Vou falar pra você. Vamos fazer 10 e 10. Tá. E depois, sem descanso, você já vai colocar o outro pé e vai puxar um stiff com remada. Tô trabalhando posterior. Repara que eu não tô trabalhando nunca um grupo só por vez. Vários grupos ao mesmo tempo. Vai fazer um stiff com remada. E para terminar, sem descanso, se quiser descansar, vai para um hotel. Vai pegar aqui, vai fazer um flexor de quadril com costas, ó, sem encostar o pé no chão, para trabalhar a sua estabilidade também, evitando queda. Esses 3, um seguido do outro. É isso, vai acelerar o seu metabolismo e te deixar insuportável. É agora que eu vou fazer todos esses exercícios. Vou começar com esse aqui do pezinho. Pé na frente, outro atrás, não atrás do outro. Posição metida, desce os 2 e puxa o bíceps. 1, 2, vai ficar com o cabelo suave. 3, 4... 5, certinho, ó, tá trabalhando perna, bíceps, tudo ao mesmo tempo. Em vez de fazer só um exercício, faz vários, você aumenta seu gasto calórico. Contou? 9, 10, roubou um, foi pro outro lado, não é só assim. Não é só assim, né? Não pode fazer só uma perninha, né? Voltou, trava as costas, postura e expira, pessoal, na hora de puxar. Respiração é importante. Isso. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não tem descanso. Coloca outro pé. Colocou. Vai. Puxar. Pode pegar mais embaixo ainda agora para dar mais resistência. Isso. Vocês estão rindo, né, produção? Fez o stiff. Bumbum empinado aqui para não atrapalhar a coluna. Puxa, volta, sobe, Mara. Vamos. Puxa, volta e sobe. Desce isso. 3. Puxa na linha da cintura para pegar mais costas. Vai puxar aqui, ó, nesse sentido, mão, isso. 5, eu já tô hiperventilando só de dar orientação. 6, 7, ela também, porque vocês não estão escutando. 8, 9, 10, último, pronto. Sem descansar, tira aqui, puxou de frente, olha só, já tá aumentando o consumo de oxigênio. Vai puxar aqui tudo, travar as costas e subir a perna para trabalhar flexor do quadril também. Sobe uma perna. 1, trava as costas. 2, um só de cada vez, uma perna de cada vez. 3, 4, vai fazer 12, 12. 5, 6, acelerou? Frequência, Mara? Puxa tudo, mulher. 7, 8, puxa lá no peito. 9, ai, agora foi. 10, outra perna, sem descansar. Vamos, agora vai continuar. 1, estica o braço. 2, 3, de moletom. Tô vendo a gordura saindo pelo meu nariz? De moletom totalmente. E vai suar também, a desidratação vai rolar solta aqui. Isso, 5, 6, tá acabando. 7, 8, trava as costas. 9, 10. Você vai repetir essa série na sua casa durante 4 vezes. Se for avançar, durante 5. Depois conta aqui no comentário do podcast se você não saiu, ó, suada. Eu amei, gente. Vou fazer essa série em casa. Tô até com falta de ar, ó. Tá hiperventilando. E
E olha que foi um treininho com o corpo e um elástico leve. Aumentou o consumo de oxigênio, gastou caloria. Eu adorei você aqui com a gente. Foi um prazer, obrigada, Não tá? pode mais. Adorei, amei. O programa foi um Pode prazer. Mais é seu, a casa é sua, volte Eu sempre. vou voltar mais vezes, tá bom? E agora tem pessoal. sofá. Vamos pro sofá falar com a doutora Rosângela. Agora chegou aquele momento que a gente adora do programa Pode Mais. É aquele momento que a gente tem uma convidada hoje, Rosângela Sampaio, psicóloga e especialista em maturidade, recomeços e também autoestima. Adorei tudo isso a gente adora falar. Muito legal, né? Muito legal. Agora, como é ser especialista em autoestima? Me explica. Primeiro que o universo feminino é uma delícia, né? É verdade. E nós mulheres, eu acho que nós temos essa percepção de acordo com as nossas vivências, né? Eu falo que nós somos muito cíclicas, né? Então, é muito diferente do universo masculino. E quando a gente começa a se conhecer e a se perceber, principalmente nas diferentes fases da vida, é onde as coisas começam a se encaixar aí, né? E você entende que uma especialista é especialista porque estuda ou porque sente? E daí consegue falar? As duas coisas, eu acredito, né? A gente estuda, mas eu acho que a vivência, né? Eu falo que não existe nada melhor do que você vivenciar e entender as experiências, né? Então, eu já atendi mais de 3.800 mulheres em várias fases da vida. É um belo número. Um belo número, né? Então, ver essas nuances do feminino é muito especial. E a gente começar a entender como é que a gente pode viver melhor, né? Porque são tantas cobranças em cima das mulheres, né? E depois dessa fase, depois dos 40, eu acho que as cobranças, algumas aumentam e outras acomodam. As que aumentam, eu acho que tem muito a ver com autoestima. Sim. As que acomodam, acho que são aquelas que têm a ver com os sentimentos, né? A gente aprende mais sobre a gente. Eu queria que você falasse sobre a maior dor da mulher 40 a mais. Eu percebo que nessa fase chega a crise da meia-idade. Então elas começam, será que eu realizei tudo que eu gostaria? Casei, não casei? Estou feliz nesse casamento ou não estou? Tive filhos ou não? Será que eu tenho que ter? E aí vem as cobranças sociais. Mas você não casou? Você não teve filhos? Como é que está a sua carreira? Você já alcançou sucesso ou ainda não? Olha só, o reloginho, está passando tempo. E aí começa a perimenopausa, algumas a menopausa. E aí são aquelas mudanças hormonais, né? E que acabam tirando ali elas do trilho nesse período, né? Mas eu sempre falo, você buscar saúde emocional é o caminho, né? Rosângela, mas ainda existe, né, o estigma da terapia. A gente mudou muito isso com o processo da pandemia. Então as pessoas começaram a buscar... Olha para si. Exatamente. E aí começou esse movimento, mas ainda assim tem um receio, sabe? Sim. Então, a pessoa está com dor no pé, vai no ortopedista. Está Isso. com dor nas costas, procura um médico de coluna. Mas Isso. tem um problema emocional, tem medo de procurar saber mais sobre ele, né? Exatamente. E você fazer a terapia é uma escola de você. É você começar a se conhecer. Nessa fase é você entender o que de fato faz sentido e o que são cobranças sociais. Que a maioria são cobranças sociais. Quando você começa a olhar, você fala, não casei, por exemplo. Tá tudo bem, eu não quis. Sabe? Aquilo não estava no meu radar. Ou preciso mudar de trabalho, e por que não, Por que né? não começar uma carreira? Preciso dizer não para algumas pessoas, porque assim, Exato. essa limpeza, acho que a gente faz muito. Eu estava falando agora mesmo com a Carol. Sim. Eu acho que a gente precisa saber no que focar e como fazer. Exato. É tão bom quando a gente descobre como fazer as coisas, né? E você, quando fala de recomeço e de autoestima, você está dando uma oportunidade para a pessoa, falando para ela, olha, não importa qual seja a idade, não importa qual seja o seu problema, existe um recomeço, existe uma forma de trabalhar a sua autoestima. Então vamos falar assim, 5 dicas para a gente trabalhar a autoestima. 5 dicas, vamos lá. Primeiro, busque coisas que você gosta, buscar hobbies que façam sentido para você. Não é porque você está vendo a sua amiga fazendo, é o que faz sentido para você. Que você realmente gosta. Que você realmente gosta. Fazer uma atividade física ajuda bastante. Rosângela, mas eu não gosto de academia. Tudo bem, vai fazer uma dança, um pilates, uma yoga, sabe? Começa esse movimento, começa a ler mais, a estudar mais sobre você. Não estou aberta à terapia ainda, tá tudo bem. Vai ler um livro, sabe? Começa a escrever o que você está sentindo todos os dias. Olha, o meu dia, eu sou grata por isso, por aquilo. A gratidão é um tremendo de um exercício, né? Maravilhoso, exatamente. E às vezes a gente não dá valor para isso, né?
vai ali na correria do dia a dia e você não Não lembra de agradecer a cama que dormiu, a coberta que cobriu, a comida que tinha na mesa, né? Não lembra de agradecer o fato de poder respirar, de estar viva, de estar saudável, com tanta gente que está no hospital acamada. Assim, a gratidão acho que assim, é uma alavanca importantíssima. O que mais? Com certeza. Eu gosto de falar para minhas clientes também, façam compras no próprio guarda-roupa de vocês. Isso aumenta muito a autoestima. Adoro isso. Não é maravilhoso? Esse negócio de ficar comprando toda hora uma roupa nova, porque acompanhar a moda é muito difícil. Sim. Não que eu não goste, a gente adora, claro, mas nem muito. sempre a gente consegue. Exato. Agora, fazer compra dentro do nosso... Aqui tem peças que você fala assim, nossa, faz tanto tempo que eu não uso isso. Ou o blazer do marido, adoro essa coisa meio boyfriend, assim, né? Essa coisa over. Isso é muito legal. E aí, quando você começa a montar novas composições ali com as roupas, você trabalha a sua criatividade. A sua criatividade vai aumentar a sua autoestima, que, consequentemente, aumenta o seu bem-estar. Então, é uma coisa que vai levando a outra. Uma coisa leva a outra. Parece uma coisa boba, mas faz toda a diferença. E conversar com uma amiga também adoro. Delícia, né? Um cafezinho. Você tá mal, assim, daí de repente você manda uma mensagem pra amiga, né, Carol? Manda mensagem pra amiga, assim, num sábado à tarde. Sim. E fala, olha, tô assim, tô não sei o que, a amiga te ouve. Fala, olha, vamos fazer isso, procura fazer aquilo. É maravilhoso conversar com uma amiga. A gente tem que cultivar as amigas, principalmente nessa fase da maturidade. Existem pesquisas que falam que você manter uma amiga ali do seu lado é muito saudável. Vai fazer toda a diferença. E a gente tende a diminuir muito esse número de amigos conforme a maturidade vai chegando. Porque quando a gente está ali na adolescência, são muitos amigos, é uma outra fase, né? E a gente vai começando a filtrar com o passar do tempo. Você quer do seu lado só quem realmente tem valor. Exatamente. Né? Exatamente. Aquela amiga valorosa, que realmente te faz bem. A gente teve aqui uma pessoa que participou do programa, ela disse o seguinte: tenho 49 anos e meu desejo sexual diminuiu. Ih, minha querida, eu sei como é, a gente que já passou pela menopausa sabe como é isso. Eu ouvi aquela Fernanda Lima, não foi? Falando assim, olha, vocês me desculpem, né, que eu tive assim também esse problema com a libido. E veja, eu sou casada com o Rodrigo Hilbert. Dei risada, porque, né, não deve ser fácil assumir isso, casada com o Rodrigo Hilbert. Mas eu também, que sou casada com o João Kleber, também é difícil, viu, gente? Não é fácil, não. E ela disse o seguinte: meu parceiro comenta sobre o meu corpo e meu peso. Aí não, né? Meu corpo e meu peso, me fazendo sentir culpada, mesmo querendo emagrecer e me cuidar. A pressão dele me desmotiva, óbvio. Não estou sabendo como lidar com isso. Gente, você tem que terminar com esse moço, arrumar outro, porque isso daí não serve. Vamos falar assim, vamos escutar a dica da profissional. Não me leva a sério. Primeiro a gente entender, eu acho que você falou, de olhar para esse relacionamento, sabe? Porque até que ponto, né? Ele sempre foi assim ou ele está assim agora? É nocivo, né? Não é? Sim. Muito nocivo, exatamente. Então, não sei se agora, que de repente ela está um pouco mais fragilizada, ela está começando a perceber isso, né? Dessa aos 49 anos, sei. Ou será que isso, né, começou de fato agora? Porque a gente sabe que existe sim mudanças hormonais, vem perimenopausa, menopausa. Né? A gente fica mais sensível, mais irritada, né? Mais suscetível à tristeza, cansaço. Isso mesmo. Então, não significa que o desejo sexual acabou. Simplesmente é outra configuração. Às vezes ela não está tendo desejo sexual nessa relação. Exatamente. Né? Exatamente. Porque a gente sabe que o tesão da vida, ele está em tudo. Está em tudo. Né? Não está só no relacionamento. Exato. E aí, com esse movimento dele nocivo, isso afasta ainda mais. Né? O meu conselho aí é buscar, de fato, uma conversa assertiva, colocar para ele como ela se sente em relação a tudo isso. E os dois pensarem juntos como podem fazer um movimento para que essa relação melhore. Uma terapia de casal. Exatamente. Pode ajudar muito. E ela entender também se esse relacionamento de fato está saudável, que é o que a gente trouxe agora há pouco. Será que isso começou agora, já vem de muito tempo, só agora ela está percebendo? Então é válido dar uma observada. Eu quero te receber aqui mais vezes, foi um prazer, certeza. Você é muito bonita, muito simpática. Vou falar para mim trazer você sempre aqui, sempre, porque a gente tem muitas questões para conversar. Claro. E deixa o seu @. Claro, é Rosângela Sampaio Oficial. Então tá, vamos fazer foto claro. Agora? Alguém vem aqui fazer foto da gente? Fica aqui comigo que eu vou me despedir do pessoal. Foi um prazer
fazer o Pode Mais hoje para você. Você espera a sua audiência. Então, assim, entra no canal, curte, compartilha, entra também no Instagram, @PodeMaisOficial, entra no Mara Ferraz Oficial também no Instagram, @Mara Ferraz Oficial. E eu te vejo no próximo Pode Mais. Um beijo, tchau!